Olá amigos, tudo bem? Vou deixar aqui uma reflexão para vocês. Hoje é domingo e faz tempo que eu não deixo uma reflexão para os amigos, para aqueles irmãos que apreciam a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui uma reflexão, uma palavra que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 9. Efésios 6, de 1 a 9. Aqui está escrito: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora também o outro lado. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Vamos deixar ficar aqui apenas até o versículo 4. Esse tema tratado pelo apóstolo Paulo no capítulo 6 de Provérbios, registrado até o versículo 9, porém ficaremos até o quarto versículo, capítulo 9, de 1 a 4. Trata da relação entre pais e filhos. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais. Por que os filhos precisam obedecer aos seus pais? Até que ponto eles precisam obedecer aos seus pais? Nós vivemos uma sociedade controvérsia, uma sociedade ao avesso, uma sociedade em que está sendo induzida por comportamentos estranhos, comportamentos fora de um contexto normativo, em que as pessoas não têm definição daquilo realmente que quer. Aí vem agora a figura do pai, a figura da mãe, para orientar esse filho. E esse filho, se ele obedecer o seu pai, a sua mãe, ele será uma pessoa diferente daqueles que não obedecem. Ele terá também como suportar as adversidades e também ser uma pessoa competitiva e vencedora. Na atual situação em que vivemos filhos desobedientes, ingratos para com seus pais, e que cedo partem dessa vida para outra. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós tenhamos vida longa, sejamos felizes, tenhamos nossas famílias, vivemos em sociedade e tenhamos uma relação, uma relação sólida, entre família, Mas tem um outro lado também que fala sobre: vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Há muitos pais que eles são pertinentes com seus filhos, perseguem seus filhos, tratam mal os seus filhos, não lhe dão a devida orientação que eles precisam nos seus primeiros anos de vida ou na sua adolescência, na sua juventude. Não estão preparados para responder às perguntas, às indagações. E esse adolescente, este jovem, ele vai buscar respostas em lugares, em fontes totalmente fora de um contexto que vai trazer solidez, que vai fazer com que esse jovem seja um homem ou uma mulher próspero e vencedor dos problemas existentes. Então, há pais que não têm paciência com seus filhos, ele não trata o filho com amor. Ele precisa entender a situação do seu filho. Vivemos numa sociedade em que as informações elas estão constantemente se renovando. As informações, as mídias, hoje é muito diferente do tempo em que eu era moço.
Então a mãe ter esse cuidado com o filho, orientar o filho, ter paciência com o filho, evitar de expor o filho, fazer o filho passar vergonha no meio das pessoas, fazer o filho ficar em situação desconfortante perante as pessoas, perante a família. Então existe uma orientação particular. O ser humano, ele na verdade não foi criado para errar, mas o primeiro agente a errar em todo o contexto em que nós conhecemos foi o diabo. E ele quer nos induzir a errar. Então o jovem, a criança entre 8 e 10 anos e tudo mais, é uma criança em crescimento, que está absorvendo informações. Então o pai precisa, com amor, orientar esse filho. Às vezes eu vejo irmãos que são bons crentes, mas não são bons pais, não são bons para orientar. Às vezes são bons até para orientar filhos dos outros, são bons até para orientar pessoas que não são dessa família. Mas quando chega a vez dos filhos, não consegue orientar, né? Então é necessário fazer o quê? É necessário pedir a Deus a sabedoria, conforme está escrito no capítulo 3 de Tiago. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, tá bom? Para que este moço ou esta moça tenha uma vida sólida, tenha uma informação sólida, e essa moça possa ser no futuro uma pessoa bem-sucedida. Porque às vezes tratamos de um lado e esquecemos do outro. Às vezes tratamos de um lado para poder mostrar para as pessoas que nós temos pessoas assim, mas esquecemos que a vida não é só nesse contexto. A vida, ela tem vários contextos. Eu sempre divido a nossa vida em 3 situações que dela pode ser ramificada para outras áreas. Primeiro eu falo que é a questão espiritual, a relação do homem com Deus. Segundo, eu falo da relação pessoal, ou seja, sentimental, e dessa relação sentimental, ela está relacionada a muitas outras relações em que nós vivemos, no trato com pessoas, na vivência com pessoas, no cuidar das coisas. E outro sim, que é o terceiro, eu digo que é a situação material, que é a condição material, que é aquela que você precisa produzir, que é aquela que você precisa ter um emprego, construir seu patrimônio, ou você ser um empresário. Então o filho, ele precisa ser preparado para isso, induzido a isso. Porque se o filho ele não for olhado dessa forma, e nós sempre tratamos, eu vejo pais xingando seus filhos, eu vejo pais xingando nome ruim, eu vejo pais nesse tempo que estou, esse tempo todo que eu vivo, eu vejo pais tratando o filho, dizendo que esse filho não vai ter sucesso da vida. Eu ouço pais dizendo que o filho ele não vai se dar bem na vida, não tem futuro. Eu vejo pessoas xingando, chamando os filhos de demônio, chamando os filhos desse nome feio de capeta, chamando o filho de nomes estranhos, jogando maldição nos seus filhos. Daí a pouco esse filho se envolve com drogas, se envolve com criminalidade. O jeito de tratar a pessoa pode ser a pessoa mais simples que for, mas ela precisa ter um amor, uma compaixão ao tratar o seu filho. Pense bem, quantas pessoas estão vivendo no mundo agora. Você pensa agora, se Deus fosse ficar no aborrecimento que ele tem, ele fala assim: eu estou aborrecido com a criatura que eu fiz, eu vou jogar um negócio lá e vou matar todo mundo na face da terra. Ele não tem feito isso, porque ele tem esperado que o ser humano, ele enxergue que a atual condição onde ele está não é uma condição boa, que ele possa refletir na sua atual condição e melhorar diante do Senhor, melhorar diante das coisas.
Então, se nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas sejam pessoas abençoadas no futuro, nós temos que ter um carinho muito grande em perdoar os nossos filhos, em dar uma oportunidade aos nossos filhos se reconciliar, de pedir desculpa, de pedir um perdão. Eu não estou aqui fazendo apologia que os filhos têm que ficar contra os pais. Eu só estou dizendo que nem o filho tem que ser contra o pai, nem o pai contra o filho. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha o primeiro conselho. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, para que vivas muito tempo sobre a terra. Mas o que ele diz lá no outro versículo? Ele diz, vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Quantos pais, no cuidar com seus filhos, tratam os seus filhos diferente? Às vezes vai tratar com outra pessoa, tem um carinho, tem um jeito, tem um cuidado. E talvez a pessoa está na mesma situação do filho, mas quando chega a vez do filho, uma grosseria, uma situação, é como se aquele filho não fosse filho. Então, na relação de pais e filhos, tanto pais como filhos, eu entendo que às vezes há relações conturbadas entre pais e filhos. Há filhos que dão trabalho, há filhos que são difíceis, mas há pais também que não têm compromisso, que colocam o filho no mundo. Há muitos filhos nascendo hoje, ou que nasceram, que alguns, pela misericórdia de Deus, não se deixaram, não se entregaram e não entraram pelo caminho do mal. Mas uma boa parte de filhos que nasceram de pais que não tinham compromisso, que não queria que aquela criança nascesse. E essa criança já nasce debaixo do jugo do mal. Vivemos num tempo difícil e nós precisamos, sim, trabalhar uns pelos outros. A relação de pais e filhos precisa ser consolidada. O filho precisa reconhecer a natureza entre os seus pais. E os pais precisam reconhecer a dificuldade que um jovem, um adolescente ou uma criança tem de sobreviver. Quando ele enfrenta a escola, lá ele ouve conselhos estranhos. Quando ele está na rua, lá ele ouve conselhos estranhos. Então esse filho precisa ser orientado. E a gente precisa criar um vínculo de amizade. E assim nós seremos vitoriosos. Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê vitória. No nome de Jesus. Amém.